Olá, meus amigos aqui do canal Leonardo Terra K, seu sempre agente comunitário de saúde, dando seguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Vamos abordar mais alguns temas aqui relacionados à doutrina espírita, espero que vocês gostem. Eu quero aqui, de antemão, dizer para você que segue o canal, que não é da doutrina espírita, que é evangélico, católico, umbandista, enfim. Eu peço que vocês assistam as nossa conversa aqui sobre a doutrina espírita, porque sempre é importante a gente aprender um pouco das outras religiões, que isso faz a gente crescer como pessoa. Todos nós temos um caminho aqui na Terra, é chegar lá no plano espiritual bem, chegar lá no plano espiritual e dizer lá, olha, eu fiz a minha parte lá no planeta Terra. Isso é o importante, não importa a religião. Importa a gente ser pessoas melhores a cada dia. Então, antes de começar o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedir que a espiritualidade possa nos ajudar, nos inspirar, que a gente possa fazer esses 10 minutinhos de estudo proveitosos e que essa palavra possa elevar o pensamento de todos vocês que estão aí do outro lado e possam, de alguma forma, ajudar as pessoas. Nós estamos aqui nesse planeta para uns estender as mãos uns para os outros. Temos que nos ajudar. Estamos vivendo um momento muito difícil no país, no mundo, guerras, maldades, e a gente precisa nos preservar disso. E uma forma é estudando, pesquisando. A doutrina espírita, para mim, como trabalho na área da saúde, ela é extremamente importante. Então a gente pede à espiritualidade que nos dê força para seguir nesse propósito. E assim nós damos início ao nosso estudo de hoje. Que assim seja. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. Então, nós fizemos 10 perguntinhas e respostas na semana passada. E agora nós vamos dar continuidade. Então vamos lá. São eternos os espíritos? Sim. Eles foram criados e nunca deixarão de existir. Eles foram criados e nunca deixarão de existir. Mas como assim? Não sei. Nós não temos conhecimento ainda para discutir por que é feito dessa forma. Porque dentro desse corpo físico tem um espírito. O espírito ele é imortal. Muda de corpo, mas continua vivo sempre. Então nós somos imortais. Então a morte, para a doutrina espírita, para nós que acompanhamos a doutrina espírita, ela não existe. Corpo morre, mas o espírito segue vivo. Então nós continuamos vivos lá no plano espiritual. Os espíritos foram criados diferentes uns dos outros? Não. Todos foram criados simples e ignorantes. Todos começam iguais e com o tempo vão aprendendo e evoluindo. Todos nós somos ignorantes quando nascemos. Lembrando que o Leonardo de hoje já teve outras vidas. E a gente vem num processo de melhora em tempos em tempos. O que a gente aprende na doutrina espírita? Que a gente não regride. A gente é desse ponto para frente. Então a gente... Se eu sou muito ruim hoje, eu fui muito pior no passado. Então a gente vem sempre num processo. Deus criou os espíritos bons e maus? Não, todos foram criados simples. Alguns evoluem, outros se atrasam. Uns evoluem rapidamente, outros se atrasam. O mal é fruto da ignorância, não da criação divina. Então, o mal é fruto da ignorância e não da criação divina. Olha que frase bonita, né? Fiz o meu resumo aqui. Então, a gente tem entendimento que Deus não fez o mal. Deus nos fez simples e ignorantes. Essa maldade que a gente vai criando, inclusive essa maldade, de certa forma, ela também faz parte de um processo evolutivo, né? Tu lidar com pessoas maldosas vai fazer tu aprender muito. Então, eu entendo, de certa forma, que a maldade, a pessoa má, ela precisa existir, de certa forma.
que a gente possa aprender e não fazer igual. Então tudo tem um propósito no mundo divino, né? No mundo de Deus. Os espíritos precisam passar por provas para chegar à perfeição? Sim, é assim que crescem. Como o aluno precisa estudar para aprender, o espírito precisa viver e errar para evoluir. Então, como o aluno precisa passar da primeira para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta série e assim em diante, o espírito precisa viver e errar para evoluir. Por isso que nós dizemos que o planeta Terra é um planeta de expiações e provas. Por quê? Porque a gente está aqui para aprender. Então, nós estamos numa sala de aula, aprendendo. E onde é que a gente aprende mais? É no seio familiar. É aqui que a gente nos desenvolvemos. Saindo dessa parte do espírito, a gente vai agora focando na parte do nosso corpo, da nossa matéria, né? O que é a matéria? É o que forma os corpos, visíveis ou invisíveis. A matéria pode ser densa, como pedra, ou leve, como fluidos espirituais. Então, a matéria para nós, seres terrestres aqui, matéria é os nossos corpos, é tudo aquilo que a gente toca, é uma matéria densa, forte, né? Só que no mundo espiritual nós temos também os fluidos espirituais, que também não deixam de ser uma matéria, só que ela é uma matéria mais leve, diferente daqui do planeta Terra. Eu estou lendo um livro agora de André Luiz e fala sobre isso, fala sobre essa parte aí da parte espiritual com a parte terrena. Então, recém comecei a ler esse livro, um livro também maravilhoso, e lá na frente a gente vai trazer um pouquinho desse livro aqui, um resumo para vocês. O espírito, ele é independente da matéria? Sim, mas a usa para se manifestar. O espírito vive sem o corpo, mas precisa dele para agir no mundo físico. Então, o espírito, para agir aqui no planeta Terra, ele precisa do corpo físico, somos nós. Então, tanto é que nossos entendimentos, nosso estudo, o espírito ele pode vir tanto feminino, ele pode vir masculino, ele pode vir homossexual. Isso não interfere. A gente vai vir conforme aquilo que a gente precisa passar para evoluir. O espírito é o mesmo que a alma? A alma é o espírito encarnado. Quando o espírito vive num corpo, chamamos de alma. Quando está livre, é espírito. Eu tenho entendimento que espírito e alma é a mesma coisa. Mas aqui, tecnicamente, analisando aqui pelo livro, o livro diz que a alma é o espírito encarnado. Então eu tenho uma alma comigo aqui. E quando a gente está lá no outro lado, no espiritual, ele não é uma alma, é um espírito. Mas eles praticamente é a mesma coisa, né? Há no homem algo mais além do corpo e da alma? Sim, o perispírito. É uma espécie de corpo espiritual que liga o espírito ao corpo físico. Olha que interessante, gente. Vamos ter coisas novas que a gente nunca soube, principalmente quem é de outras religiões, assim. Então, por isso que a doutrina espírita ela é muito interessante, assim. Vem com essas terminologias novas, né? Que é muito encantador, assim. Para mim, me encantou muito. Quando eu li o Livro dos Espíritos, eu terminei de ler e comecei a ler de novo. Eu fiquei tão encantado com aquele livro. Então, além do corpo e a alma, sim, tem o perispírito, é uma espécie de corpo espiritual que liga o espírito ao corpo físico. Existe uma ligação entre o espírito e o corpo físico, que é o perispírito. Como se une a alma e o corpo? Pelo perispírito. O perispírito é o fio que liga o espírito ao corpo até o momento da morte. Olha que interessante. O perispírito é o fio que liga o espírito ao corpo até o momento da morte. A alma tem sede determinada no corpo? Sede? Não, falei errado. A alma tem sede determinada no corpo?
Não, não está presa a um ponto, mas se irradia por todo o corpo. O espírito sente e age através do cérebro, mas vive em todo o organismo. O espírito sente e age através do nosso cérebro, mas vive em todo o organismo. O espírito ocupa um espaço determinado e limitado? Não. Está em toda parte onde pensa. O pensamento do espírito o leva a qualquer lugar instantaneamente. O pensamento do espírito o leva a qualquer lugar instantaneamente. No meu caso, que leio bastante sobre a doutrina espírita, lembrando agora das obras de André Luiz, justamente fala que lá no plano espiritual, os espíritos mais evoluídos, eles se movimentam de forma muito rápida, só através do pensamento. Estão em vários lugares de forma muito rápida, através do pensamento. Nós não temos esse entendimento, a gente não consegue ter esse entendimento. Porém, a gente também sabe que nós vamos num processo evolutivo, de evolução, e talvez no futuro, daqui a 200, 300, 400 anos, a gente possa aqui na Terra mesmo ter algum processo também mais evoluído. Assim como a gente datilografava antigamente, hoje a gente já tem a internet, a inteligência artificial, a ciência quântica. Imagina o que vem aí pela frente. Eu acredito, sim, que no futuro a gente vai ter grandes evoluções de pensamento, de evolução espiritual, ainda aqui estando encarnado. Isso é que eu imagino, assim, tá? O espírito tem forma? Sim, uma forma vaporosa, com aparência humana. Quando se tornam visíveis, o fazem com aparência semelhante à que tinham. Então, quando o espírito se faz aparecer frente a uma pessoa, que é um familiar, por exemplo, conhecido, ele vai aparecer da forma que ele vivenciou perante aquela família, aquela pessoa. Basicamente é isso aí. Ou seja, ele vem praticamente com a última vida. Depende da situação, né? Da situação da pessoa que está enxergando e qual o motivo que ele vem para aparecer para aquela pessoa. Os espíritos veem uns aos outros? Sim, e se reconhecem conforme seu grau de pureza. Espíritos bons irradiam luz, os inferiores são sombrios. Ou seja, não é porque a gente virou um espírito que a gente virou maravilhoso. Da noite para o dia, não. A gente tem nossos graus, tem espíritos que vão também, a gente vai galgando posições, é isso que os livros nos mostram, e depende do nosso grau, né, de pureza, de evolução, que vai nos mostrar, que vai nos levar a um patamar. Os espíritos bons irradiam luz e os inferiores são sombrios. Tem espíritos ruins lá no plano espiritual também. Tem espíritos com formatos de animais, em formato de processos negativos, não é bem esse termo, mas animais, monstros seriam nesse sentido. Então tem de tudo, assim como tem espíritos de luz, que a gente chama de anjos, né? Então temos os dois lados. Os espíritos, eles têm necessidade de alimento? Não, mas alguns ainda sentem desejos materiais por hábito. Os espíritos evoluídos se alimentam de amor e boas vibrações, não de comida. Olha que interessante. Então, quanto vai galgando uma vida espiritual, vai ficando mais moral, digamos assim, até a parte de alimentação a gente não vai precisar mais. Espíritos evoluídos se alimentam de amor e boas vibrações. Isso é difícil a gente entender, mas no caso a gente que lê bastante, assim a gente já consegue ter esse entendimento. Nós temos uma vida pela frente. Então, quando a gente desencarna, a gente tem uma vida pela frente, de expiações, de provas e também de evoluções. É por isso que eu sempre comento aqui que a doutrina espírita ela é maravilhosa, assim, no sentido dela nos preparar para a morte. A gente sofre com a morte dos nossos parentes, claro, sem dúvida.
mas a gente tem um pouco mais de conhecimento, assim, a gente sofre menos, digamos assim, que outras pessoas que não acreditam em nada. Então eu tenho na doutrina espírita assim algo muito muito bom, é uma doutrina que te protege, que te eleva o teu pensamento. Eu sou encantado com a doutrina espírita. Há mundos diferentes para espíritos diferentes? Sim, cada espírito vai para um mundo que combina com seu nível moral. Mundos mais adiantados têm menor dor, os atrasados ainda têm sofrimento. Ou seja, existem outros mundos, existem várias moradas na casa do meu pai, e aqui está dizendo que existem outros mundos, uns mais adiantados, outros mais atrasados, onde os espíritos estão começando a sua vida, começando o seu processo evolutivo, melhor dizendo. Nós estamos no meio do caminho. Então aqui diz isso, que depende do nosso nível moral. Então a gente sempre tem que buscar estar com a nossa consciência tranquila e sempre procurar trabalhar o nosso moral. Sempre procurando ser uma pessoa melhor. É difícil? É muito difícil, não é fácil. Tá bem, gente? Estamos passando aqui já dos 10 minutos, 15 minutos. Quero agradecer a vocês que estão aqui no canal. Espero que essas orientações humildes, simples, possam de alguma forma nos ajudar no nosso dia a dia. Que assim seja. Um abraço a todos.